Na obra The Crossdressing Family e It is Taken as a Wife by an Oni, a história começa com um homem conversando com Masaki, dizendo que, como próximo chefe da família Tachibana, ele tem a responsabilidade de derrotar o Oni que ameaça a vila. Esse homem é seu pai, que continua explicando a origem da criatura. Há muito tempo, nasceram demônios gêmeos. Na cultura deles, gêmeos eram considerados um mau presságio, e o mais novo deveria ser estrangulado ao nascer pela parteira. No entanto, esse demônio matou a parteira, depois seu irmão mais velho, sua mãe, seu pai, eventualmente, massacrou todo o clã. Dizem que esse Oni agora reside no pico da montanha. Masaki foi enviado sob o pretexto de exterminá-lo, mas ninguém realmente espera que ele consiga. Na verdade, ninguém se importa. Seu verdadeiro destino é ser descartado como chefe da família. Enquanto caminha para o desconhecido, ele se pergunta por que ainda está vivo e por que sua existência tem sido apenas uma sucessão de miséria. Diante da residência onde o Oni supostamente vive, Masaki grita, exigindo uma audiência. O local parece abandonado, sem sinais de vida, e ele começa a duvidar da existência do demônio. No entanto, quando já está prestes a concluir que o Oni não passa de uma lenda, uma voz masculina ecoa da escuridão, perguntando o que ele deseja e comentando que é raro ver um humano vagando por ali. Masaki firma a empunhadura da espada, convencido de que aquele homem é o Oni. Com um tom firme, declara que, apesar de não guardar rancor pelo massacre do clã, como próximo chefe da família Tachibana, é seu dever exterminá-lo. Antes que possa atacar, o Oni o derruba no chão com facilidade, imobilizando-o. Sem permitir que se levante, o demônio ri e provoca, mas aqui foi quem o atacou sem aviso. Então, quem dos dois é o verdadeiro selvagem? Mas aqui percebe que não tem a menor chance de vencer. Vai morrer ali. Mas, em vez de um golpe fatal, o Oni apenas ri e rasga um pedaço de seu kimono, zombando, sobre que ironia o futuro chefe de uma família de samurais acabar se revelando, na verdade, uma mulher. O Oni se levanta, deixando-o no chão. Diz para Masaki voltar para casa. Como ele o fez rir pela primeira vez em anos, vai poupar sua vida. Enquanto o Oni vai embora, Masaki abaixa a cabeça e murmura para si mesmo que não tem casa para onde voltar. Algum tempo depois, ao sair de sua casa, o Oni encontra Masaki encostada na parede, coberta de neve. Ele se aproxima e questiona por que ela ainda está ali, já que ordenou que fosse embora. Com a voz fraca, Masaki responde que, por ter falhado em matá-lo, não pode voltar para casa. Por isso, quer que ele a mate. O Oni suspira, chamando-a de idiota. Se insistir em ficar ali, acabará morrendo de qualquer jeito, e um cadáver na entrada de sua casa seria um incômodo. Antes que possa dizer mais alguma coisa, Masaki perde a consciência. Sem alternativa, ele a ergue nos braços e a leva para dentro. Quando finalmente desperta, Masaki abre os olhos e vê o Oni acima dela. Assustada, tenta procurar sua espada, murmurando para si mesma que o demônio ainda está ali. O Oni sorri, satisfeito por vê-la acordada. Aproximando-se, segura o queixo de Misaki e comenta que ela estava desacordada desde anteontem. Por um momento, chegou a pensar que estivesse morta. Acrescenta que ela entrou na casa de um homem, então não deveria reclamar do que pode acontecer. Masaki rebate com firmeza, dizendo que foi ele quem a trouxe para dentro. Se realmente não se importasse, deveria tê-la deixado morrer. O Oni se cala por um instante, então manda que ela pare de falar e a beija. Ela reage imediatamente, pedindo que ele pare. O Oni obedece sem hesitar, afastando-se. Enquanto Masaki segura o próprio corpo, ele resmunga que ela é uma matadora de clima. Ainda assim, traz comida para ela. No entanto, Masaki recua, mantendo distância tanto dele quanto da refeição. O Oni suspira e pede desculpas, garantindo que não fará nada contra a vontade dela. Diz que ela pode comer sem preocupações. Depois de um momento de hesitação, Masaki finalmente se aproxima. O Oni a observa por um instante e pergunta qual é o nome dela. Ela, inicialmente se apresenta como Masaki, mas logo muda de ideia e revela seu verdadeiro nome, Inako.
O Oni questiona como o futuro chefe de uma família samurai pode ser uma mulher. Inako explica que assumiu esse papel após a morte de seu irmão. Ele, então, comenta que nunca ouviu falar que a família Tachibana tinha um casal de filhos. Ela esclarece que Masaki era seu irmão gêmeo e que, entre os samurais, gêmeos são considerados um mau presságio. Por essa razão, ela deveria ter sido morta ao nascer, mas sua mãe implorou para que a deixassem viver. Inako continua, em seguida, contando que perdeu a mãe ainda muito jovem sobre gêmeos. Após sua morte, e o Oni foi trancado vagamente que talvez saiba. Quando ela e Masaki completaram 15 anos, ele faleceu durante uma epidemia. Para preservar a ilusão de continuidade da linhagem, a família retirou do cativeiro e a forçou a se passar pelo irmão, pois os dois eram fisicamente parecidos. No entanto, mais tarde, nasceu um novo herdeiro, um menino, filho da segunda esposa de seu pai. Como o patriarca nunca gostou dela e sua madrasta a via apenas como um lembrete da esposa falecida, decidiram usá-la como um sacrifício conveniente, enviando-a sob o pretexto de exterminar o demônio. O Oni então pergunta o que ela pretende fazer agora. Inako, surpresa com a questão, pede esclarecimentos. Ele sugere que talvez ela queira se vingar da família que a descartou e comenta que há muitas possibilidades. Inako, no entanto, ri sem humor, dizendo que não esperava outra coisa de alguém que exterminou todo o próprio clã na infância, sempre imaginando a pior opção primeiro. Mas ela não tem mais intenção de se envolver com aquela família. O Oni apenas dá de ombros e diz que, se essa é a decisão dela, então que assim seja. Mudando de assunto, Inako menciona que até agora não ouviu o nome dele. Já que compartilhou o seu, ele deveria fazer o mesmo. O Oni se apresenta como Ashi, e ela ri, dizendo que o nome parece de cachorro. Ele manda que ela se cale, mas, em seguida, coloca a mão sobre sua cabeça e a acaricia, comentando que, pelo menos, finalmente conseguiu fazê-la sorrir. No instante seguinte, Inako se levanta abruptamente e sai da sala, dizendo que precisa tomar um pouco de ar. Ashi a observa sair, surpreso, e resmunga para si mesmo que provavelmente estragou tudo. Com o passar do tempo, Inako continua vivendo na casa de Ashi. Ele não tem nenhuma obrigação de cuidar dela, mas ainda assim lhe fornece comida, abrigo e roupas. O quarto que ele lhe deu é surpreendentemente confortável, e o fato de não fazer nada faz se sentir culpada. Ela gostaria de retribuir de alguma forma, mas, após anos trancada e treinando apenas para se tornar a próxima chefe da família Tachibana, percebe que não sabe realizar nenhuma tarefa doméstica. Em meio a esses pensamentos, Inako se lembra do momento em que Ashi a beijou. Movida por essa lembrança, ela se dirige até a porta do quarto dele, refletindo sobre como, naquele dia, foi pega de surpresa. Agora, porém, se convence de que os homens devem gostar desse tipo de iniciativa. Antes que possa hesitar, a voz de Ashi interrompe seus devaneios, dizendo que, se precisa de algo, pode entrar. Ao cruzar a porta, Inako se aproxima e o abraça antes de beijá-lo. Ashi, no entanto, a afasta, questionando o motivo da mudança repentina de atitude, já que, antes, ela parecia assustada. Inako responde que é apenas sua forma de agradecer por todo o tempo que passou ali, mas Ashi insiste que ela não precisa fazer nada que não queira. Ainda assim, determinada, Inako não recua e continua com seus avanços. Após um momento, Ashi declara que já está satisfeito e sugere que Inako volte para o quarto. No entanto, ela então revela que, após a morte de sua mãe, foi trancada e forçada a entreter os homens na mansão. Por isso, acredita que alguém tão indesejado quanto ela pode, pelo menos, servir para cuidar dessas necessidades. Assim, afirma que, sempre que ele quiser, pode chamá-la, ela fará valer a pena tê-la em sua casa. Ashi, no entanto, volta a perguntar se ela realmente não tem interesse em se vingar daqueles que a maltrataram. Se o fizer, poderá finalmente abandonar seu disfarce e viver livremente como uma mulher, aproveitando uma vida tranquila e divertida. Se desejar seguir esse caminho, ele está disposto a ajudá-la. Inako sorri e responde que não tem intenção de causar mais problemas. Além disso, os homens da família Tachibana desapareceram assim que ela assumiu o papel de chefe, o que, para ela, significa que seu relacionamento com aquela família já chegou ao fim. Ashi se frustra, sentindo-se o único indignado com a situação, enquanto Inako pede desculpas por fazê-lo ouvir histórias tão tristes e sugere que ele simplesmente esqueça o que ouviu. Em resposta, ele a abraça, dizendo que esquecer é impossível,
e pergunta se há algo que ele possa fazer por ela. Inako hesita, surpresa, mas então pede que ele a abrace com força, que sobreponha todas as experiências ruins que viveu. Ashi a observa por um instante antes de afirmar que uma medida tão drástica não será a solução. Ele acredita que ela está se autodestruindo. No entanto, diante de sua insistência, acaba cedendo. Ainda assim, avisa que, caso ela não goste de algo, deve dizer imediatamente. Daqui para frente são cenas para maiores de 18 anos. Inako reflete sobre o fato de Ashi ser a primeira pessoa que realmente a vê como um ser individual, e se pergunta se essa sensação de conforto que sente é o que chamam de felicidade. Apesar de ser reconfortante, seu peito permanece apertado. Ela admite que nunca se sentiu assim antes, e quando Ashi pergunta se ela está bem, ela responde que não é nada. Ele a segura pelos ombros, preocupado, perguntando se a forçou demais, mas Inako se solta, se deita na cama e se cobre com a coberta, pedindo que ele a deixe em paz. Ela explica que seu peito dói sempre que ele é gentil com ela e se pergunta se isso é algum tipo de doença. Ashi tranquiliza-a, dizendo que ela está apenas cansada e deveria dormir. Antes que ela adormeça, ele sussurra em seu ouvido que a ama. Inako tem um pesadelo com seu passado, no qual sua mãe aparece chorando e implorando perdão por tê-la deixado viver. Mesmo que Inako tenha sofrido muito por estar viva, sua mãe lhe diz que, se ela conseguir suportar essa vida miserável, no futuro encontrará a felicidade que merece. Ao acordar, Inako percebe que, embora tenha ficado ressentida por sua mãe tê-la deixado viver, a única coisa que amava nela eram as mãos que acariciavam sua cabeça. Ashi pergunta se ela está bem, e ela responde que estava apenas lembrando do passado. Ele beija sua testa, dizendo que foi apenas um pesadelo, e a abraça, garantindo que não há ninguém ali para machucá-la. Inako pensa que, embora as mãos de sua mãe não estivessem mais ali para acariciar sua cabeça, agora mãos muito maiores que a envolvem. Ashi diz que ela pode ficar com ele pelo tempo que quiser e, assim, pode esquecer tudo o que aconteceu de ruim. Se alguém de sua família aparecer, ele os expulsará. Inako agradece a gentileza, mas afirma que ficar ali não traria nenhum benefício para ele, apenas problemas. Ashi a abraça de lado, dizendo que quer tê-la ao seu lado, e que, se ela precisar de um motivo para ficar, pode se tornar sua esposa. Inako diz que irá pensar sobre isso. Com o tempo, a relação entre os dois só melhora, até que finalmente eles se casam. O tempo passa, e uma cena mostra Ashi voltando para casa. Inako o encontra, comentando que é raro ele sair de casa. Ashi explica que tinha alguns assuntos para resolver, mas logo percebe que Inako parece estar com frio e sugere que eles entrem. Enquanto o observava, Inako nota um pequeno ferimento na bochecha de Ashi, mas ele a tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação, já que é apenas um arranhão. A última imagem revela a entrada da casa, coberta de sangue, sugerindo que Ashi tenha matado alguém que o desafiou, lembrando o momento em que Inako fez algo similar no início da história. A história então apresenta uma cena prequel, ambientada alguns anos antes dos eventos narrados até agora. Ashi estava caçando quando encontrou uma criança com o pé machucado. Sem hesitar, ele cuidou do ferimento e a carregou nas costas. A criança se desculpou por atrapalhar sua caçada, enquanto Ashi se perguntava como alguém tão pequeno, ferido, conseguiu chegar tão longe nas montanhas sozinho. Curiosa, a criança perguntou se ele era da aldeia no sopé da montanha, ao que ele respondeu que sim. Ashi quis saber o nome da criança, que se apresentou como Inako e, em seguida, perguntou o nome dele. No entanto, Ashi não possuía um nome até então e disse que ela poderia chamá-lo apenas de Senhor. Inako achou triste ele não ter um nome, já que até ela tinha um, e após pensar por um momento, decidiu chamá-lo de Ashi, o nome de seu melhor amigo. Ao se aproximarem da aldeia, Ashi disse que não poderia acompanhá-la além daquele ponto e perguntou se ela conseguiria voltar para casa sozinha. Inako confirmou e se despediu. Assim que chegou em casa, sua mãe a questionou sobre onde esteve e alertou que, se seu pai descobrisse que ela fugiu, seria punida novamente. Ashi pensou que nunca mais a veria, mas acabou descobrindo que ela era filha da influente família Tachibana. Ele também acabou descobrindo que, na verdade, Ashi é o nome do cachorro de Inako. Voltando ao presente,
Ele observa Inako dormindo ao seu lado e reflete sobre como jamais imaginou que tudo levaria até aquele momento. Ainda se recorda do dia em que ela lhe deu um nome, e mesmo que tenha sido um nome de cachorro, aquilo significou muito para ele. Para alguém como ele, que nasceu sem identidade e exterminou todo o seu próprio clã, ter um nome já era algo valioso, independentemente de seu significado ou origem. Inako desperta e pergunta se ele ainda está acordado. Ashi pede desculpas por tê-la acordado e, ao abraçá-la, sugere que voltem a dormir. Mesmo tendo Inako ali, em seus braços, ele ainda deseja mais. E se questiona se foi mera coincidência que os dois, nascidos gêmeos e rejeitados até pelo próprio clã, tenham acabado juntos assim, ou se havia algo mais por trás disso. Antes que sua reflexão tenha uma conclusão, a história se encerra. No final, aparece a imagem de dois bebês gêmeos, um semelhante a Ashi e outro a Inako. A cena ambígua deixa em aberto se são representações do passado deles ou de seus futuros filhos.